nessa mesma linha, nesse mesmo segmento, onde o tema principal é Deus problemas. Deus pode, Deus quer, Deus vai resolvê-los. Na introdução nós falamos sobre fé, é a base. Se você não tem fé, Deus não pode fazer a obra na sua vida. Depois nós falamos que Deus quer que você conte tudo para Ele. Quais são suas necessidades, quais são suas ansiedades, para que você e Ele entre em juízo e Ele possa assim te justificar. E nós vemos o exemplo de um rei que estava já determinada a sua morte, e ele buscou o Senhor em oração, entraram juntos em juízo, e ele contou suas razões, e Deus acrescentou a ele mais 15 anos de vida, e não só essa bênção Deus deu para ele, mas deu também para ele liberdade, tirou os seus inimigos de diante dele. Numa outra semana, na semana seguinte, nós falamos sobre a necessidade de nós crermos em Deus. Precisamos crer no Todo-Poderoso. Precisamos crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se nós o buscamos, nós precisamos crer que Ele é abençoador. E na semana passada nós falamos sobre o que Deus quer de nós. Deus quer tudo, nada menos. Deus quer tudo. Até porque tudo é de Deus. O ar que você respira é de Deus. O corpo que você tem é Deus quem te deu. A visão, a capacidade intelectual, o teu emprego foi Deus quem deu. Então, até o teu emprego é uma forma de você ser abençoado para que você possa abençoar também. E hoje nós queremos compartilhar com os irmãos sobre prioridade. Deus quer prioridade. Deus quer prioridade. Infelizmente, irmãs, pensamos que priorizar a Deus é ir semanalmente, é ir todo domingo, de manhã e à noite, toda quarta-feira, todo culto que se promove, ir na igreja, estar lá presente. Para muitos, priorizar a Deus é somente isso, estar na igreja. Mas priorizar a Deus não é só isso, é muito mais. Eu posso dizer que priorizar a Deus é dar a Ele maior importância do que tudo que se pensa ter ou ser. Priorizar a Deus é dar a Ele maior importância do que tudo que se pensa ser ou ter. Então, as condições para obter, como Cristo prometeu, todas as demais coisas, lá em Mateus 6,33, que nós conhecemos muito bem, que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que serão acrescentadas. Nós precisamos, irmãos, priorizar a Deus, para que nós possamos obter aquilo que Ele prometeu neste texto, as demais coisas. E o que são essas demais coisas? Aquilo que nós temos por necessidade. Para se buscar o reino de Deus, nosso olhar não deve ser direcionado horizontalmente, porque assim só veremos os homens, e nem para baixo, senão só veremos a derrota e a morte. Buscar o reino de Deus é direcionar nossos olhos para cima, porque é de cima que temos socorro no momento da angústia. Não foi isso que o profeta disse? No momento da angústia, olhei para os montes, porque é de lá que vem o socorro. É do alto, é do céu que vem vida abundante nesta terra. É nos céus que nós encontramos a vida eterna, nos céus, e não na terra, não no mundo em que vivemos. Por isso, se nós queremos desfrutar daquilo que Deus prometeu, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Queremos afirmar com todas as palavras que Deus não é injusto. Ele vai abençoar cada qual de acordo com sua vontade e segundo a obra que cada um edificar, e de acordo com a maneira que a construir, sendo que o fundamento desta obra deve ser unicamente a pessoa de Cristo. Cristo Jesus é o fundamento das nossas vidas. Neste momento em que Cristo é o fundamento das nossas vidas, devemos entender que não podemos tentar enganar a Deus, porque Ele não se deixa enganar, e nem é enganado por ninguém. Isso quer dizer o quê? Se tuas razões não forem justas diante de Deus, se você não crer de fato na capacidade de Deus em abençoar, se você não der a Ele parte, e não tudo,
como Ele deseja que você lance aos pés dEle, todo o seu esforço, todo o processo não surtirá efeito na sua vida, na vida daquele que não fizer da forma que o Senhor nos orienta. Em contrapartida, se tudo isto for fato em sua vida, se você crer em Deus, se você depositar sua fé em Deus, se você buscar o Senhor e contar a Ele as suas razões, se você der tudo a Deus, dar a Ele toda a honra e toda a glória, se você priorizar ao Senhor, Deus vai abrir os seus olhos, Deus vai curar a sua dor, Deus vai fazer milagres maravilhosos na sua vida, Ele vai milagrosamente te levantar da lama e te exaltar, simplesmente porque Ele aqui vai ser glorificado, simplesmente porque é Ele que vai ser exaltado. Também devemos entender, irmãos, que Deus não padece com o mal de Narciso. O que é o mal de Narciso? Ele olhava para o espelho e se exaltava, e se engrandecia. Ele não precisa ser bajulado. Deus não precisa ser bajulado. O que Ele quer é simples. O que Ele quer é simples. Ele quer ser adorado como Senhor dos Senhores, por mim e por você. Ele quer levar o homem para junto de si por toda a eternidade. Ele quer salvar a todos. Ele quer salvar a toda a humanidade. Ele quer ser reconhecido como o Senhor das nossas vidas, como o Senhor da sua vida. E Ele vai continuar sendo Deus, independentemente de nós. E nós, o que seremos, independente de Deus? Hoje é o dia de dar a Deus prioridade na sua vida. Hoje é o dia de você colocar Deus acima de todas as coisas. Hoje é o tempo de você colocar a Deus sobre os seus desejos, sobre os seus anseios. Hoje é o dia de você colocar Deus sobre o seu trabalho. Dar a Deus maior importância, atribuir a Deus a glória pelo trabalho que você tem. Hoje é o dia de você colocar sobre a sua própria vontade. Colocar Deus sobre o seu desejo, sobre o seu querer. E quando você fizer isso, quando eu fizer isso, quando nós fizermos isso, veremos a glória de Deus. Mesmo que tudo não pareça ser bom para nós, aos nossos olhos, mas presenciaremos e vivenciaremos a glória de Deus, simplesmente pelo fato de ter colocado Deus sobre todas as coisas, priorizar o reino e a justiça de Deus. E para isso, meus irmãos, nós vamos usar como exemplo a viúva de Serepta. E aí eu convido os irmãos para verem em suas Bíblias, em 1 Reis 17, versos 8 a 13. 1 Reis, capítulo 17, versos 8 a 13. Vejam o que a palavra de Deus diz. 1 Reis, capítulo 17, versos 8 a 13. Vimos até agora que nós precisamos priorizar a Deus, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, buscando em primeiro lugar a justiça de Deus, para que todas as demais coisas sejam acrescentadas nas nossas vidas. E a partir de agora nós vamos ver um exemplo de quem entregou tudo a Deus, de quem colocou tudo nas mãos de Deus e viu a glória de Deus na sua vida, viu a bênção de Deus não apenas abundar, mas superabundar na sua vida. Por isso, meu irmão, é importante que a gente não apenas ouça, mas que nós apliquemos aquilo que Deus fala aos nossos corações. 1 Reis, capítulo 17, versos 8 a 13. Veja o que a palavra de Deus diz. Então me veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos, e
para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui fora, depois fará para ti mesma e para teu filho. Veja que a mulher disse: olha, eu vou fazer um bocado, eu vou dividir em dois, e depois que nós comermos, nós vamos morrer. Agora o profeta disse a ela: faça esse bocado que você disse, traga para mim, e depois você vai fazer para você e para o seu filho. E no decorrer da história nós vamos ver a bênção de Deus, o milagre de Deus, para esta viúva e para o seu filho. Vamos orar? Ó Deus, fala aos nossos corações, como já temos clamado, que o Teu Espírito encontre em nós, ó Pai, corações abertos para receber a Tua palavra. Ó Pai, já recebemos do Senhor a mensagem cantada, já recebemos, ó Pai, uma introdução daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações essa noite. Agora o Senhor vai continuar falando, Pai. Ó Deus, que nosso coração não se feche, ó Deus, para a Tua palavra, mas pelo contrário, que nosso coração se abra e que nós possamos, ó Pai, tomar posse dessa palavra e aplicar nas nossas vidas e viver, ó Pai, aquilo que o Senhor nos ensina. Ó Pai, e não colocar nada sobre aquilo que é do Senhor, sobre a obra, sobre a Tua vontade, sobre o amor do Senhor. Ó Pai, que o Senhor esteja sobre todas as coisas das nossas vidas. Que nós aprendamos isso, que nós apliquemos isso, ó Pai, e veremos a glória do Senhor, como todos aqueles que fizeram isso na Tua palavra viram. E aqui, ó Pai, nós vamos usar a viúva de Serepta para mostrar, ó Deus, o quanto o Senhor é glorioso, o quanto o Senhor é abençoador, o quanto o Senhor é maravilhoso para aquele que prioriza o Senhor, ó Pai, que prioriza a obra do Senhor, que prioriza, ó Pai, a justiça do Senhor. Abençoa-nos, para que nenhuma palavra saia da nossa boca sem a Tua autorização, e que o nome do Senhor seja glorificado, e que o Espírito do Senhor seja o intérprete, ó Pai, dessa palavra no coração e na vida de cada um. Para a glória do Teu nome e louvor do Teu nome, eu faço essa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, olhando com esses olhos carnais, que até um dia há de comer, o que Elias pediu e viu foi egoísmo. Foi maldade, foi crueldade. Ele ouviu da mulher que ela iria fazer para ela e para o filho e iriam morrer. E aí ele disse: não faça para você não, faça para mim primeiro. Ele não pensou na mulher, ele pensou em si. Se olharmos com esses olhos aqui carnais, se pensarmos com essa mente carnal, se falarmos com essa boca carnal, ela já tinha dito que o que tinha só dava para ela e para o filho naquele momento. E depois dessa alimentação, eles iriam esperar a morte. Mas o que o profeta disse é de grande importância para nós nessa noite. Ele diz: primeiro faça para mim. Mas antes de falar isso, ele diz: não temas. Porque quem o ouviu, o enviou, melhor dizendo, fora Deus, com uma promessa. Com a promessa de ter encontrado uma mulher viúva que o sustentaria. Versos 8, 9 e 10 nos fala isso. Aí vem o pedido: faça primeiro para mim. Quando ele disse a ela: faze primeiro a mim, ele estava pedindo a ela uma prova do desprendimento, uma prova de fé, de confiança, de esperança e de outras coisas mais. Aí ele diz: depois farás para ti e para teu filho. Detalhe: a mulher já havia dito que não tinha mais a não ser para ela e para o filho. E era um bocado que ela dividiria em dois. Instantes cruciais para a viúva de Serepta: fazer ou não fazer? Eis a questão. Fazer ou não fazer aquilo que o profeta pediu para que ela fizesse? Acreditar ou não na palavra daquele homem? Acreditar ou não na palavra daquele profeta? Mas ela decidiu algo que fez diferença na vida dela. Ela tomou a decisão acertada que modificou o futuro dela. Ela decidiu crer na promessa de Deus, na promessa feita por Deus através do profeta Elias, e fez o que o profeta ordenou. O resultado vem logo em seguida, irmãos, versos 15 em diante, 15 e 16. Por muitos dias a viúva e o filho comeram fartamente. A Bíblia não fala quanto tempo,
Mas eu creio que até o último dia da vida dela e da vida dele, eles comeram fartamente. Versos 15 e 16. Veja o que diz. Foi ela fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele. Ela em sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Veja o que disse a palavra de Deus, da botija, verso 17, né? Da 16, da panela a farinha não acabou, da botija o azeite não faltou, segundo o que o Senhor havia prometido, segundo aquilo que o Senhor havia dito. Meu irmão, ela decidiu crer, e Deus a abençoou. Mas não fica por aí. Mas o milagre ainda estava para acontecer. O filho da viúva foi acometido de uma terrível doença e morreu. Verso 17. Aí ela foi ao profeta e disse o que tinha acontecido. Verso 18. E mais um milagre acontece pelo poder de Deus. Versos 19 a 23. Vamos ver esses textos. Versos 17. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, homem de Deus? Como se dissesse a Elias: eu não fiz o que Deus prometeu ou pediu? Eu não fiz o que Deus mandou através de você? Eu não fiz um bocado para você primeiro e depois fiz para mim? E a recompensa que recebo é a morte do meu filho? Vieste a mim, verso 18 ainda, para trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe. E ele disse: vê, teu filho vive. Deus não faz a obra pela metade. Deus faz a obra completa. Quando nós priorizamos o reino dele, quando nós priorizamos a justiça dele, quando nós priorizamos a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ele vai fazer a obra plena nas nossas vidas. Se dermos a Deus prioridade, crendo na sua promessa, desfrutaremos da abundância pelo tempo necessário, contemplaremos a vida e vida eterna com o Deus Trino no reino dos céus. Olha, meus irmãos, que pedra preciosa nós temos nas mãos, que para nós é valioso, que para nós é glorioso. A viúva de Serepta tinha um bocado de farinha, um pouco de azeite, era tudo que tinha. Poderia egoisticamente negar, dizer a Elias: não, vou fazer para mim e para o meu filho. Diante da promessa de Deus, diante do profeta de Deus, o que fora pedido, ela poderia ter dito não, mas pelo contrário, de pronto ela fez o que o profeta disse e foi abençoada. Não apenas abençoada, mas grandemente abençoada por Deus. A promessa é que nada faltará a quem buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Primeiro do que todas as demais coisas, crendo que as demais coisas serão acrescentadas nas proporções necessárias. Está em nossas mãos a decisão: viver a mediocridade da vida ou a abundância da vida plena. Aí o irmão Padre me pergunta para mim: pastor, eu tenho priorizado o reino de Deus, mas minha vida ainda está daquele jeito, ainda está daquele jeito. A palavra de Deus é: não temas, não temas. Deus é quem fez a promessa e Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Amém. E em tempo oportuno Ele vai mudar o quadro, mudar a sorte. Ele
vai fazer com que a bênção caia sobre você. E aí qual é a sua atitude, a minha atitude? Glorificá-lo, engrandecê-lo, contar a Ele a nossa alegria, mostrar a Ele a nossa alegria, a nossa satisfação. Dê prioridade a Deus e a seu reino e a sua justiça em tudo que tens, sem desejos mesquinhos ou sem pensar na troca de favores com Deus. Dê prioridade pela fé e verás a glória do Senhor se manifestar em sua vida poderosamente, hoje e sempre. Olha só como que é, meu irmão. Dar prioridade a Deus, a seu reino em tudo que tens, sem desejos mesquinhos, sem pensar em troca de favores. Dê a Deus prioridade pela fé. Fé. Mesmo que você não veja ainda na sua vida a bênção de Deus sobre ela, você verá a glória do Senhor se manifestar em sua vida poderosamente, hoje e sempre. Desde que você glorifique o Senhor, desde que você engrandeça a Deus, desde que você exalte a Deus. Então o que o Senhor tem para mim e para você nessa noite? Algo precioso, algo maravilhoso. Um dia Cristo morreu na cruz. Um dia Cristo ressuscitou dentre os mortos. E o que Ele pede para mim e para você? Nada mais, nada menos de que nós priorizemos a vontade dEle, priorizemos o desejo dEle, priorizemos o anseio dEle. O que vamos fazer? O que nós vamos fazer? Nessa noite, meu irmão e minha irmã, dê prioridade a Deus. Dê prioridade ao Senhor na sua vida. E dar prioridade a Deus não é ficar 24 horas dentro da igreja, não. Dar prioridade a Deus não é ficar 24 horas lendo a Bíblia, não. Mas dar prioridade a Deus é dar a Ele todo o louvor e toda a honra e toda a glória em tudo o que você faz, em tudo o que você conquista, em tudo o que você alcança. É dar a Deus toda a honra e toda a glória. Conquistei, alcancei, fiz. Não porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, mas porque Deus me deu a capacidade. Deus me deu a condição. E olha, Deus vai abençoando, vai abençoando, vai abençoando. E quando você menos esperar, você vai ver a grandeza de Deus sobre a sua vida. Nesta noite, olhe para a mulher de Serepta, essa viúva. Deus está pedindo algo para você. Deus não está pedindo o seu dinheiro, Deus não está pedindo os seus bens, Deus não está pedindo nada daquilo que você possui em suas mãos. Deus está pedindo apenas que você coloque a sua vida aos pés dele, dizendo: Senhor, Tu és maior que tudo na minha vida. Abra o seu coração, deixe o Espírito falar na sua vida, deixe Deus transformar na sua vida, deixe Deus obrar, fazer a obra dele no seu coração. Deixe Deus te abençoar. Amém?